Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Esse vídeo aqui vai pro meu amigo Rubinho, né? E a quebrada aí dele lá de Belo Horizonte. Um abraço a todo o pessoal aí de Belzonte, né? Terra que eu gosto muito, Minas eu gosto muito, Belo Horizonte particularmente. Gosto muito. Vou estar aí, inclusive, em setembro, né? De 5 a 8 de setembro, vou estar aí em Belo Horizonte, participando de um congresso. Vou estar por aí. Se rolar, a gente pode até bater um papo presencialmente. Mas atendendo aí ao pedido do Rubinho, né, para a turma aí, explicar, né, o que eu quero dizer com o conceito de racismo estrutural. A ideia é o seguinte: quando eu falo racismo estrutural, eu estou dizendo o seguinte, que os comportamentos racistas, preconceituosos, todos os tipos, né, que ocorrem no dia a dia, e também aqueles que não têm explicitamente um comportamento racista, por exemplo, você preto, preta, né, da favela, da quebrada, tem que trabalhar 14, 15 horas por dia como motoboy, né, trabalhos precários, né, para poder sustentar a família desde cedo, e aí por conta disso não poder estudar, não poder ir para a universidade, não poder ter uma qualificação melhor, tá tudo essa situação toda, né, que não é só o preconceito racial explícito, mas situações sociais que nós, negros e negras, somos obrigados a vivenciar historicamente, nós, nossos irmãos, nossas famílias, mães, pais, né, ocorrem porque há uma estrutura social no Brasil, tá, que vem desde a época da escravidão, né, e mesmo após a escravidão, não foi feito um processo de inclusão plena da população negra. Tá? A população negra sai da condição de escravizada para ser desempregada ou subempregada. Então, constantemente, nós somos, né, pressionados a batalhar em condições bastante precárias, bastante difíceis, e muito mais difíceis que outros, para poder sobreviver. Tá? Então isso é uma coisa, né, que a gente observa, que faz parte do panorama. E o mais grave de tudo isso, não é só que isso acontece, né, a gente vivencia isso, eu nem preciso explicar, acho que todas vocês sabem o que eu estou falando. Mas é o fato disso ser naturalizado. Então a gente acha normal, por exemplo, você vê um menino preto, uma menina preta trabalhando 15 horas por dia, como motoboy, como bici boy, né, trabalhando em emprego precário. A gente acha normal uma mulher negra, né, por exemplo, trabalhar como doméstica, diarista, faxineira, ganhando salários miseráveis, andar de ônibus lotado. Né, a gente vai naturalizando essa paisagem. E ao mesmo tempo que se normaliza também o fato de, não obstante a maior parte da população brasileira ser população negra, a representação no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, nos órgãos de poder, ser de maioria branca. Tá? Nas universidades, enfim, nos espaços de poder você tem uma maioria branca. A gente naturaliza essas paisagens. Tá? E isso decorre não porque é uma falha do sistema, é um problema de falta de conhecimento de negros e negras, né? De um déficit, não é nada disso. Ocorre porque é uma estrutura social no Brasil que faz isso. E essa estrutura social ocorre não por uma maldade de brancos apenas, também, claro, né? Mas não também, porque essa situação garante privilégios para quem é branco, né? Então, uma pessoa branca, classe média, burguesa, por exemplo, ela tem privilégios, né? Ela consegue entrar na universidade. Para ela é normal, por exemplo, né, uma família branca, classe média, o seu filho ir para a universidade, o seu filho ter posições de comando num emprego, num trabalho, numa empresa, né? É normal morar num bairro legal, né, num bairro bacana, um bairro com infraestrutura. Para ele é normal isso, está garantido. Ele não enxerga isso como um privilégio, vê isso como uma normalidade. Né? E ao mesmo tempo ele vê normal também pessoas negras e negros, por exemplo, viver nas condições mais favoráveis. Tá? Então isso que é o racismo estrutural. E aí, veja, quando a gente tem essa concepção de racismo estrutural, tá, nós estamos transcendendo a visão meramente formal. Tá? E essa é a minha divergência, inclusive, com o professor Muniz Sodré, que considera o racismo, né, uma forma, tá? É um aspecto formal, linguístico, pedagógico. Tá? Eu acho que existe o racismo formal, sem dúvida, mas o racismo formal só existe porque é uma estrutura social que sustenta. E aí, veja, quando a gente observa isso, vamos imaginar o seguinte, na hipótese de uma pessoa negra ascender socialmente, tá? Ainda que ela ascenda socialmente, ela vai continuar sendo vista como negra, tá? Ela vai sofrer discriminação na universidade, por exemplo, no espaço de poder que ela conseguir, né? Porque o lugar dela não é aquele, né? Os brancos que estão naquele espaço vão estranhar a presença negra naquele lugar. Para eles, o normal é o negro estar na condição de subalterno. É isso que acontece, tá? Por isso que o incômodo que gera quando nós adentramos espaços
que são hegemonicamente brancos. Então veja, essa forma do preconceito, essa forma do racismo, né, que é muito bem elaborada pelo Luiz Sodré, ela ocorre porque é uma estrutura social que garante isso. E essa estrutura social é que mantém os privilégios de classe, de raça, de gênero que nós temos hoje. Por essa razão, embora seja importante, nós temos aí processos pedagógicos, educativos, né, ações afirmativas, elas não resolvem totalmente o problema da desigualdade social. E um exemplo disso, para a gente poder observar, por exemplo, né, você pega, por exemplo, o governo Lula e Dilma, né, o ciclo passado. Tá, começou em 2003, vai até 2016, né, os 13 e 14 anos de governos Lula e Dilma. Nesse período, nós tivemos avanços muito importantes nas políticas de combate ao racismo. Né? Nós tivemos a aprovação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura brasileira. Nós tivemos as cotas raciais nas universidades. Várias políticas, né, de enfrentamento do racismo nas empresas, campanhas, tudo isso. Então fala-se muito hoje de combate ao racismo. Isso é graças à pressão do movimento negro. Né? A gente pode deixar de levar em consideração isso. Né? É uma conquista nossa, enquanto população negra organizada. Então isso aconteceu. Entretanto, continuou o encarceramento em massa de jovens negros, continuou ainda a matança por parte da polícia de jovens negros e jovens negras nas periferias, continuou ainda, né, a opressão social sobre o trabalhador e trabalhadora negra, continuou ainda, por exemplo, né, a opressão sobre o trabalho doméstico, cuja maior parte, né, é formada por mulheres negras. Enfim, né, esses mecanismos, né, de opressão continuaram existindo. E não por conta de uma falha apenas do governo Lula e Dilma, porque é uma estrutura social que vai reproduzindo esses comportamentos, reproduzindo essas situações. Tá? Não é um problema só pedagógico. Então, por mais que tenha campanhas, ações afirmativas, elas são importantes, que elas vão demonstrando, vão visibilizando isso, vão criando oportunidades, mas ainda esses gargalos permanecem, né? Porque é justamente a estrutura falando a manutenção dos privilégios. Então, uma sociedade de privilégios sociais, raciais e de gênero, privilégios, né, estruturais, veja, não é um privilégio pontual, não é um privilégio que acontece numa escola, numa comunidade, não é isso, é estrutural, tá? Privilégio desse tipo, você só enfrenta isso combatendo as estruturas, tá? Então essa é a proposta nossa quando a gente discute o racismo estrutural. E isso decorre por conta da própria formação social do Brasil, tá? Não é um comportamento disfuncional do branco apenas, mas é uma formação social do Brasil desde a época da colonização, da escravização, e uma escravização que não houve uma ruptura com a ordem anterior, que levou o Brasil a ter esse panorama. Tá? Então essa é a minha visão de racismo estrutural, que difere radicalmente da visão, né, do racismo como forma do Muniz Sodré. Tá? E mesmo, eu não conheço muito a discussão do Hélio Santos, né, que até chegou a fazer a orelha do meu livro, tá, de racismo sistêmico, tá? Mas veja, assim, o conceito de sistêmico dá a impressão que o racismo ele se fecha em si próprio, é um sistema racista. Existe isso, mas o sistema racista está ligado à estrutura de classe, porque a principal resultante do racismo são os privilégios materiais. Tá? Quando você tem uma sociedade racista, os privilegiados com racismo, eles têm privilégios materiais, privilégios simbólicos, eles têm melhores salários, melhores condições de vida e tudo isso. Né? Então como é que a gente sente o racismo na pele, o racismo estrutural? A gente sente o racismo na pele, o racismo estrutural, não só para o cara falar mal da gente. A gente sente na pele porque a gente vê poucas oportunidades de trabalho qualificado, a gente vê dificuldades de sobrevivência, a gente vê agressões, né, por parte da polícia militar, que deveria proteger a gente, e ela atua agredindo a gente. A gente vê quando os trabalhos qualificados são difíceis para a gente, quando a gente vê negado o acesso à educação de qualidade. Tudo isso, então, são exemplos, né, são expressões disso que nós chamamos de racismo estrutural. Tá bom? Grande beijo a todos e todas. Valeu, Rubinho, tamo junto aí. Se quiser, em setembro, eu tô em Belo Horizonte, posso até bater um papo com a galera aí, tá? Valeu, gente.